Boa noite, está no ar mais um Júlio César 86, nosso encontro de todas as quintas-feiras, aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. Você já vai deixando aí o seu joinha, compartilhando com seus amigos e deixando a sua sugestão de pauta para 2022. Quem é que você quer ver aqui batendo um papo com o Júlio César todas as quintas-feiras? Legal? Então, hoje eu estou aqui com uma pessoa que me dá muito orgulho e muito prazer. Né? Não vou esconder já desde o início que é familiar, é sobrinho, corre nas veias, né? E eu conheço desde pequenininho. Filho da minha irmã Marley, do Ivo, o irmão do Paulo e do Naglon. Com vocês, Ives Goulart. Boa noite, Ives. Boa noite, tio Júlio, podemos dizer assim. Isso. Tudo certo contigo? Tudo certo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui em Lauro Miller, nos seus estúdios, falando um pouquinho do trabalho, né? O trabalho que vai desde a televisão ao teatro, ao jornalismo. Hoje, com 46 anos, posso dizer que a experiência é grande. É um garoto ainda, mas já tem muita história para contar para a gente aqui. Oi, se tu me permite, eu sempre começo o meu programa lá da infância, lá do começo. Eu lembro do Ives já desde pequeno fazendo as suas produções caseiras, fazendo aqueles shows de luzes, de câmeras e etc. O negócio já veio contigo de nascimento, é isso? Eu não sei, tio, eu acho que se a gente analisar bem, né, tem umas vocações, uns dons que talvez a gente também é influenciado pelo meio, né? Eu sou uma criança dos anos 80 que viu na televisão o surgimento ali de programas infantis, né? Eu vi Xuxa, por exemplo, eu vi Balão Mágico, né? A gente viu depois novelas como Roque Santeiro, Selva de Pedra. Então eu acho que essa influência da televisão na brincadeira, ela era presente nos anos 80, nos anos 90, quando eu era adolescente, e eu acho que talvez eu tinha um desejo e uma vontade de fazer dessa brincadeira uma profissão, né? E hoje, cineasta formado pela Faculdade Gama Filho do Rio de Janeiro, fazendo pós-graduação, né? E o Ives tem muita história para contar. E você começou no teatro, né? A sua primeira saída de Uruçanga, né? Mandar um grande abraço para o povo de Uruçanga, minha cidade natal, né? Eu gosto muito daquela cidade, então eu quero mandar um abraço para vocês. Dizer que o Ives saiu de Uruçanga para estrelar nos palcos pelo interior do Paraná. Foi isso, Ives? Então, eu saí com 19 anos, né? Eu fui para Curitiba para estudar teatro e tive o privilégio, digamos assim, de trabalhar com teatro durante muito tempo como funcionário do Teatro Guaíra. Então eu fiz espetáculos como A Flauta Mágica de Mozart, direção do Marcelo Marchioro, La Serva Padrona, uma ópera de direção do Edson Bueno, depois o musical infantil Gente de Criança, da Fátima Ortiz, e assim outras peças nesse período que eu morei em Curitiba. Foram 5 anos, né, eu me formei em teatro lá, e foram 5 anos de experiência com o palco. E eu posso dizer que eu me sinto um privilegiado, porque, Júlio, eu trabalhei com Teatro Mambaby, né? Era um projeto do governo do estado do Paraná que percorreu 399 municípios do Paraná, e eu pisei em todos levando teatro. Era um funcionário, que o meu ofício naquele momento, naqueles anos, era fazer artes cênicas. Então, num país como o Brasil, que você trabalhar com o teatro não é fácil. Não. Naquela época, hoje é difícil também. Mas eu tive essa sorte. E nesse contexto, isso te projetou, te serviu como uma espécie de trampolim para você poder chegar também na Vênus Platinada. Como é que foi essa tua passagem pela Rede Globo de televisão? Então, Júlio, nesse período em Curitiba, eu fui fazer um filme na cidade de Cascavel, o filme A Última Batalha, como ator. Sim. Né? Então eu fiquei 1 ano praticamente imerso em Cascavel, fazendo esse filme como ator. E, consequentemente, eu me apaixonei ali pelos bastidores, me apaixonei ali pela câmera, pela edição, mas eu era uma pessoa do teatro, um ator, né? E para quem não sabe, a linguagem de teatro e da televisão é completamente diferente, né? No teatro nós temos uma coisa mais
uma coisa maior, né? Uma interpretação mais assim exagerada. Na televisão, no cinema, uma interpretação mais orgânica, mas a câmera ela tem um zoom, né? Então ela chega lá na sua alma, então menos é mais. Então você tem que ter mais verdade para a câmera e no teatro você tem que ter mais exagero. Essas duas linguagens eu tive que aprender na marra. Depois que eu saí de Cascavel, que eu fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade de cinema na Gama Filho, eu morei no Rio 5 anos e claro que um dos meus desejos era tentar fazer televisão, tentar aprender também essa linguagem e assim eu consegui, depois de muitos contatos e testes de volta outra vez e não passar em teste, né? Por exemplo, eu fiz o teste para fazer o Cazuza no cinema, eu fiquei entre os 5. Não peguei o papel, talvez ali se eu tivesse pego, teria me projetado com uma carreira mais sólida no teatro, nas artes cênicas, mas não passei. Daniel de Oliveira conseguiu o papel do Cazuza, foi um filmaço a nível nacional, né, de público e de crítica e de cinema, e no qual eu perdi essa oportunidade. Mas tudo na vida tem um sentido, né, Júlio? Eu talvez não estava preparado para esse sucesso na época. Um sucesso que o filme do Cazuza projetou o Daniel de Oliveira, que estava na época fazendo Malhação. Essa experiência toda ele levou para o teste e ele passou. Ok, o que eu vou fazer agora com isso que eu tenho, que é uma experiência teatral, uma experiência circense, digamos assim, né? Que ele é muito maior nessa plástica da interpretação, para a dramaturgia televisiva, que é uma coisa menor, mais estética, ao mesmo tempo muito industrial, né? A TV Globo é uma indústria, né? Então eu fui me adaptando, fui fazendo curso, fui observando como é que era ser ator de televisão. Então eu consegui aí uma participação na novela, na série Os Normais, depois da Cor do Pecado, e então eu consegui depois entrar como elenco de apoio na novela Belíssima. E o elenco de apoio foi crescendo, a gente foi ganhando mais texto, fomos ganhando mais visibilidade, crédito no final da novela, e assim cresceu esse repertório da teledramaturgia. Então eu posso dizer, hoje eu moro nos Estados Unidos, né? Eu moro em Nova York, mas o meu último trabalho no Brasil foi na TV Globo e a minha carteira assinada foi na TV Globo. Inclusive você trouxe um material, né? Aliás, um vasto material de lembranças do tempo em que você esteve lá na Rede Globo, né? Que você esteve atuando. Aliás, belíssimas fotos, né? Belíssimo trabalho, muito bem feito. E contracenando, inclusive, com muita gente famosa, né? Nessa foto aqui, não sei se dá pra gente... você pode ir mostrando aí, apontando aí quem são as... Ah, sim, aqui nós temos Caio Blá na novela Da Cor do Pecado, Marjorie Stiano, Leonardo Mediorim, Que Maravilha, Paulo Altran, né, um grande ator do teatro da geração dos anos 70, 80 e 90, Fernanda Montenegro, Cissa Guimarães, o esposo da Fernanda Montenegro, Fernando Torres, a grande Cláudia Hanna, que fez Vamp, né? E foi uma experiência interessante, assim, né? Com colegas de trabalho. Uhum. E falar em Fernanda Montenegro, você teve também aí um contato com ela, né? O que você teve uma época com ela? Foi uma entrevista, um bate-papo, uma foto, apenas um abraço? Eu vi alguma coisa você com a Fernanda Montenegro. Fala pra gente. Aqui está ela. Isso, aqui é também com a Vera Holtz, aqui embaixo, Vera Holtz, e aqui a Fernanda. Uhum. A dona Fernanda fazia novela Belíssima, né? Sim. Então às vezes eu chegava mais cedo no estúdio, ela gravava por volta aí das 11 da manhã até 1 da tarde, e a minha gravação era às 2h30, 3 horas, mas eu fazia questão de ir às 11 para ver ela atuando, acompanhando a gravação, atrás da câmera, só para ver como que Dona Fernanda, um monstro... Aprendeu um pouco mais. Na teledramaturgia brasileira e do cinema nacional, né? Nós temos a Fernanda Montenegro, a única brasileira indicada ao Oscar com Central do Brasil, né? Ela não é qualquer... Não é qualquer artista que tem esse... Né? E hoje membro da Academia Brasileira de Letras, né? Sim, eu ia falar disso agora. Nós temos aí uma grande referência, então eu tive o prazer e a honra de observar de perto, né, com os meus próprios olhos, o que significa ser uma grande atriz, uma grande pessoa da artes cênicas brasileira e que representa de uma forma boa, positiva, íntegra, o artista brasileiro, né? E a dona Fernanda Montenegro. No dia 21, próximo passado, né, foi comemorado no Brasil 75 anos da teledramaturgia, né? Ou seja,
a novela, ela já existia no Brasil nos anos 30, 40, através do rádio. E depois essa emoção que era apenas através da fala e mexia com o imaginário do rádio ouvinte, passou então a ir para as câmeras, e o Brasil acabou se transformando num dos maiores produtores através da Rede Globo, mas também de outras emissoras que produziram centenas de milhares de novelas, inclusive exportando, né? Exatamente, né? Nós podemos dizer que a TV Globo, durante muito tempo, foi a Hollywood brasileira, né? Uhum. A gente também não pode deixar de lembrar que a TV Record teve um grande êxito nas últimas produções bíblicas, né? E tem um público que acompanha essas novelas, e um público fiel, um público que gosta de conhecer um pouco esse passado bíblico através do audiovisual e falando em português. Então a telenovela da TV Record, ela também supriu aí uma necessidade, no meu ponto de vista, até um pouco de uma forma, não digo catequese, mas uma forma de reeducação sobre a história bíblica, né? Então ela cumpriu a sua missão com grandes produções, investimento de muito dinheiro. E no passado nós também tivemos a Rede Bandeirantes, eu lembro Rede Bandeirantes, meu pé de Laranja Lima, Família Trapo, Família Trapo, né, se eu não me engano. Éramos Seis, Os Imigrantes. Então, eu acho que Os Imigrantes foi uma das novelas que mais tempo ficou no ar. O né? Todo-Poderoso, né, com Marco Nanini. Olha, assim, enfim, o Brasil é muito bom também em novela, né? Eu não sei se existe, você pode passar essa informação para nós, existe algum outro país que compete de igual para igual na produção de novela para a televisão como o Brasil produz? Não. Eu acho que o Brasil é o grande exportador, é o nosso grande carro-chefe do que exportar cultura. Você está lá hoje nos Estados Unidos, os americanos são focados mais para o cinema, para as grandes produções. O americano ele é focado mais na cultura local, né? Eles são muito bairristas, podemos dizer assim, eles são muito voltados a eles mesmos. Se a gente analisar o Oscar, por exemplo, Júlio, o Oscar ele é um prêmio do cinema americano. E eles abrem uma exceção para o melhor filme estrangeiro. Então a gente não deve se basear do que é o melhor pelo Oscar, né? Sim. Porque ao redor do mundo nós temos o Festival de Cinema de Cannes, nós temos o Festival de Cinema de Berlim, Festival de Cinema inclusive aqui no Brasil, Gramado, nós temos o Festival de Cinema no Rio, Festival de Cinema em Brasília, que são grandes festivais. E na América Latina, na Argentina nós temos também. O Oscar é uma premiação do cinema americano, ele é industrial. Quanto de bilheteria deu? Quantos de milhões foram investidos? Qual será o próximo menino, próxima menina no olhar do americano para consumir, de uma certa forma, um certo produto, um certo olhar, uma certa moda? Então esse Oscar ele é voltado diretamente a esse tipo de cultura. Mas tem a categoria Melhor Filme Estrangeiro e nós temos uma exceção, raras exceções, por exemplo, de uma Fernanda Montenegro ser indicada a Melhor Atriz, concorrendo entre as americanas. Claro que ela não ganhou, não porque ela não era boa, ela não ganhou porque a indústria vê quem eles vão investir para ser a próxima pessoa, para ser investido no cenário da indústria de Hollywood e no cenário também de propagandas, de mídia local. Na verdade, ele é quase um investimento, né? O Oscar ele traz uma chancela para um produto, mas no fundo ele não é do que aconteceu, mas é do que vai acontecer. É mais ou menos o que acontece no futebol, né? Nem sempre os melhores jogadores estão em campo, né? Nem São sempre. Aqueles que os mais ou menos essa analogia. Que os empresários querem que bote jogar, que é para poder vender mais caro depois, né? E a música também, né? Hoje também. Você vê, por exemplo, o Brasil um país tão vasto, né? Mas a gente vê que certos movimentos musicais, como o sertanejo, teve a sua época, o axé teve a sua época, e a gente vê pouco, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que tem uma identidade de músicas gaúcha e coisa e tal, se projetar a nível nacional. Difícil. A gente viu até, por exemplo, Joelma vindo lá do Pará, trazendo a música dela com toda a originalidade, com toda a verdade do que ela estava cantando, mas a gente não vê ao contrário, a gente não vê o Sul se projetando a nível nacional no quesito música. Claro que há exceções, como Elis Regina, que é gaúcha, mas fez uma carreira morando no Rio de Janeiro e interpretando grandes compositores do Sudeste brasileiro, né?
Então, é interessante que muitas vezes quem dita a moda é a indústria do cinema, a indústria dos discos ou a indústria, inclusive, do futebol ou da telenovela, né? Tem uma indústria pensando pela gente. Muito bem. Vamos voltar um pouco aqui e falar mais sobre você. 2003, depois você fez aí uma reedição em 2010, você como cineasta já trabalhando a realidade, trabalhando a sua terra, trabalhando a sua história, e inclusive com um filme chamado Ouro Negro, que é o apelido do nosso carvão mineral. Então, o Ouro Negro foi um documentário que eu fiz, a gente, né, teve em comum a morte do meu tio e seu irmão, né, o Dido, o César, né, e essa história me acompanhou desde os meus 10 anos, quando aconteceu o acidente da mina em 1984, naquele dia 10 de setembro de 1984, por uma coincidência, né, de vida, quando eu fui fazer cinema, eu resolvi então resgatar essa história, porque então ela era uma lembrança na família, ela é uma lembrança na comunidade, e ela é uma lembrança de alguns recortes de jornal e revistas que foram publicados na época. Eu lembro de o tio Senna, né, seu irmão, o tio Senna, da Sionei, ter uma revista Veja na época, inclusive com o Tancredo Neves na capa, e aonde dentro tinha toda uma matéria falando sobre o acidente da mina de carvão em 1984, e ela serviu como base e guia para uma pesquisa de um aluno de faculdade que estava fazendo um filme simplesmente para ganhar nota. Eu resgatei imagens na TV Globo, no SEDOC na época, e lancei o filme para ganhar nota. O meu professor gostou muito do filme, eu mandei o filme para Gramado, exibi no Festival de Gramado, fui a Gramado pela primeira vez, ali em 93, ganhei um prêmio da própria universidade e exibi o filme num programa a nível nacional chamado Curta Brasil na TV Cultura. Então o filme meio que me projetou a nível de dizer, é isso que eu quero fazer. Eu recebi ali, eu tive mais confiança nesse trabalho. Consequentemente, Júlio, anos depois, quando aconteceu ali os 25 anos ou 20 anos, eu não falho a memória, não lembro, uma data comemorativa, a RBS TV na época, que então era a RBS, jogou no ar um arquivo de reportagem da época que estava em fita tape, que eles digitalizaram e jogaram no ar. Quando jogam no ar essa matéria, quem que está lá? A minha mãe, a Marley, dando uma entrevista na boca da mina. Ok, eu não sabia disso, nem ela lembrava. Um amigo meu da RBS TV conseguiu todo o arquivo. Eu resgatei essa história de 2003 para 2010. Para 2010, refazer uma roupagem, uma nova narrativa, colocando imagens e fotografias novas, trazendo uma atualização do que o Ouro Negro representou como meu primeiro filme, como meu primeiro curta-metragem, mas que ele precisava de uma roupagem, que ele precisava de uma nova reedição. E então assim eu fiz. Enquanto o artista estiver vivo, enquanto o compositor estiver vivo, ele pode sempre mexer na sua obra, né? Isso aconteceu no passado, por exemplo, a gente vê aí as óperas de Mozart ou de compositores que enquanto estiveram vivos, eles foram lá e mexeram na obra. Você vê hoje músicas, você vê Chico Buarque às vezes dando uma atualizada, Caetano Veloso. Então eu me dei também o direito de pegar o Ouro Negro e fazer uma nova roupagem. Uma nova roupagem, revisitar a história, recontar a história de uma forma mais atualizada. Então o Ouro Negro, além de ser o meu primeiro filme, meu primeiro curta-metragem, ele também teve essa reatualização. Ives, depois, de novo, mais uma vez aí a família envolvida com o caso da Dininha, né? Minha irmã acima de mim, e de Lamar, 2005, a história da menina que foi excursão da 8ª série, né? E não voltou para casa, ou seja, voltou para ser sepultada. Conta um pouquinho da emoção de fazer esse filme a partir do que você ouviu dos seus familiares. Então, Júlio, esse foi o meu primeiro contato da morte. Então, assim, o filme veio depois do Ouro Negro, mas ele aconteceu na minha história, na biografia, no meu olhar de uma criança, em 79. Isso. Foi, né? Então, em 79, ela morreu ali no dia 27 de dezembro, e eu fui ao cinema pela primeira vez, assisti Superman no Cine Vera Cruz em Uruçanga, por volta dessa data, em dezembro.
Então é a primeira vez que eu tenho um contato com o cinema, vendo o Superman, que salva o homem, que salva a humanidade, que salva todo mundo, e ninguém morre na mão enquanto o Superman está protegendo todo mundo. Esse sentimento eu levo para o velório. Por que o Superman não salvou a minha tia? Exatamente. Então, por que o Superman não salvou a minha tia? Tem uma cena que eu faço isso no filme. Né? E o que eu quero dizer com isso? Que anos depois eu uso o meu inconsciente como né, o herói que não salva a tia, levo para o velório, mas levo para uma vida inteira essa pergunta que não teve uma resposta. Eu acho que a melhor forma de você exorcizar, digamos, ou fazer uma catarse, né, numa linguagem mais da psiquiatria, é uma maneira de você exorcizar isso, de curar isso, é trabalhar com a arte. Então o cinema, o filme de Lamar, veio curar em mim uma coisa que estava ali, que era a minha indignação da nossa própria existência, do nosso existencialismo, da nossa finitude como ser humano. É muito triste a gente saber que a gente está aqui de passagem, né? E a gente vive muito no concreto, né? No real, no agora, e a gente às vezes para e não pensa muito na nossa finitude, na nossa morte. Então o Edir Lamar, ele já plantou a semente nesse menino que traz anos depois a cura para fazer o filme. Eu sei que era o meu segundo filme, não tinha tanta experiência, foi um projeto interessante do governo do Lula, chamado Revelando os Brasis, que deu oportunidade para vários revelandos no Brasil inteiro, do Acre, né, ou podemos dizer do Oiapoque ao Chuí, ou do Acre ao Rio Grande do Sul, né, para poder fazer filmes até cidades com 20 mil habitantes. O Uruçanga na época tinha 19, então eu apliquei, então consegui o edital e consegui fazer esse filme. O Edir Lamar foi inclusive exibido aqui no Clube Recreativo Cruz de Malta, né? Eu lembro muito bem que a gente lotou o clube. E na época o ingresso era 1 quilo de alimento não perecível que foi doado para a PAI, a escola da PAI de Lauro Miller, né? E a gente conseguiu botar um telão ali, e o Ives gentilmente veio aqui com a sua família, com seu pai, e ajudaram na exibição desse filme. Foi muito bom, foi muito legal. Olha, Júlio, esse filme foi exibido em Nova York, no Festival de Cinema. Esse filme foi exibido no México, foi exibido na França, foi exibido inclusive em caráter nacional num programa da TV Futura, na qual eles me entrevistaram, e a pessoa que estava ancorando o programa era a cineasta e atriz Carla Camurati, né? Então ela me entrevistou, o filme foi exibido na íntegra. Foi um projeto de projeção a nível para o meu trabalho e também a nível de fazer cinema no interior do Brasil, que eu acredito que pode ser feito. E essa, se você for analisar a minha filmografia no decorrer desses anos todos, eu sou uma pessoa que hoje moro na capital do mundo, que é Nova York, tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, mas a minha essência cinematográfica, a minha essência da minha arte, ela é toda voltada para o interior, voltada para o sul de Santa Catarina e para minha região. Sua região. Não perdeu as origens, né? Depois teve aí um outro filme, né, que é Além da Luz, que é a história, né, quantas e quantas pessoas se identificaram, né, com aquilo ali, porque nos anos 40, 50, aqui Lauro Miller, Uruçanga, Treviso, Siderópolis, Orleans, né, o pessoal tinha muito o hobby da caça, né? E de repente você faz um filme em cima de uma tragédia, de uma pessoa que sofre um acidente através da arma de caça. Conta um pouquinho da história desse filme e como é que ele também foi importante na tua carreira. Então, Júlio, o filme que você acabou de narrar, ele é o filme do Francisco de Assis, Uma Lição de Vida. Isso. Né? Paralelo com o filme do Francisco de Assis, eu fiz o filme Além da Luz. Além da Luz. O que acontece? O Francisco é um personagem e é um filme. E o Além da Luz são outros personagens e é outro filme. O Além da Luz eu falo sobre a história de Louis Braille, o homem francês que em 1800 e pouco criou o método de leitura de Braille nos pontos. Então eu tive a Paris, na cidade de Couvray, onde ele perdeu a visão, né, onde foi através da cultura e da educação que o pai ensinou ele a alfabetizar com cabecinha de pontos de prego, e dali então ele depois, quando adolescente, já adulto, desenvolveu a técnica dos pontos, e hoje ela é uma técnica universal usada no mundo inteiro. O Louis Braille eu trago para o filme Além da Luz. O filme Além da Luz eu trago também
uma pessoa que é a professora Glorinha, do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Essa professora, ela é formada em literatura, tudo que ela leu em literatura foi em braille, porque ela é cega. Ela hoje é uma estudiosa, uma pessoa que ensina professores de todos os rincões do Brasil a cuidar das comunidades cegas, dos seus cegos nas cidades, nos municípios do interior. Então as pessoas vão até o Rio de Janeiro para fazer um curso com ela, porque além de tudo ela também é uma pedagoga. Esse filme do Além da Luz, eu trago 7 cegos brasileiros, inclusive o Francisco de Assis, que é de Uruçanga, o Daltoé, que é de Uruçanga, o Laércio, que é de Uruçanga, e um brasileiro que mora em Nova York, que é baterista, músico, que mora nos Estados Unidos, que também, através da deficiência, quebrou todos os paradigmas. Então o filme Além da Luz fala sobre a deficiência, mas de uma forma positiva, porque a gente já tem o dispositivo do filme, né? A gente já tem a tragédia no filme, que é a deficiência em si. Como retransformar isso numa forma positiva e numa forma de aceitação no mundo tão visual que vivemos. Então, o Além da Luz, eu tive a honra e o prazer de exibir nas Nações Unidas. A gente, na época, ganhou uma matéria no Jornal da Globo. Eu exibi na Unesco, em Paris. Eu fui para a China, em Pequim, exibir o filme. Exibi na África. Exibi em outros lugares nos Estados Unidos, aqui no Brasil e tal. E o filme também foi exibido no especial de Natal da Record News em 2011, né? O filme também foi exibido na televisão no Canadá. É um grande produto brasileiro feito aqui, com a essência daqui. Paralelo com tudo isso, vem o Francisco de Assis, que é a história que você estava contando. Isso. Né? Que perdeu a visão na Serra do Rio do Rastro. Né? Eu trago todo esse cenário da Serra do Rio do Rastro para o filme, e eu trago a história de resiliência desse deficiente visual, que ao se chocar com um problema, ao ter o problema de ser cego, no auge da sua vida de produtividade, que era ali os 20 e poucos anos, 23, 24 anos, trabalhando na companhia Treviso, e que teve que se aposentar, que teve que se adaptar no mundo onde não tinha, e não, até hoje, imagina, tem poucos espaços para deficiente visual, a gente tem que estar sempre brigando por isso. Naquela época, ali em 1984, 85, na qual o Chico ficou cego, ele teve que se reinventar, e assim ele fez. Eu achei interessante a história dele e fiz um filme especificamente sobre ele. Um filme Francisco de Assis, Uma Lição de Vida. O filme ele está disponível na internet para alugar, dá para assistir em casa, no Vimeo. É um filme regional, feito aqui no Sul. Também tive a oportunidade de exibir em vários festivais de cinema no mundo, aqui no Brasil, e ganhar prêmios com ele. Me fala um pouquinho sobre a rota, né, do comboio cultural. Então, Júlio, a gente está vendo ali uma filmografia de uma pessoa que pega a morte da Idi Lamar, o acidente da mina de carvão, né? A história do cego Francisco Santana, e eu vou transformando tudo isso em filme. Eu vou transformando a minha história em filme. A Rota do Comboio Cultural nada mais é do que um filme sobre a minha experiência trabalhando no Comboio Cultural, que foi um projeto que viajou os 399 municípios do Paraná, que eu falei no início, com um ônibus palco. Eram 9 ônibus. Então, eram ônibus de teatro, de dança, de ópera, de musical infantil, de música popular brasileira, de biblioteca e teatro de bonecos. Esses 9 ônibus percorreram o interior do Paraná, e na época, eu, como um apaixonado por câmera, comprei uma câmera e gravei todos os bastidores. Anos depois, faço um documentário recontando essa história, essa experiência. Eu tive a oportunidade, na época, de conseguir a narração em off do José Wilker, que fez graciosamente para a Rota do Comboio Cultural. Então, a Rota do Comboio Cultural nada mais é de contar a história dos ônibus palcos percorrendo os 399 municípios do Paraná, que tivemos 2 exibições extras, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, aí em meados de 2000, 2001 e 2002. Também em 2006 você teve mais um trabalho, né, bem feito aqui. Deixa eu ver aqui que o meu óculos não está colaborando, então vou ter que puxar ele aqui que eu escrevi. Iluminuras. Iluminuras é um vídeo arte de dança,
feito com 3 bailarinos. 2006. 2006. Ele também foi um filme experimental, né? É um filme que fala sobre o processo de criação do artista. É um filme de dança, com 2 bailarinos e um pintor. E tem um poema do Fernando Pessoa, nesse filme, que eu levo ele para a minha vida e acho muito importante para quem trabalha com arte, né? O poema é assim: navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Eu quero para mim o espírito dessa frase: viver não é necessário, necessário é criar, nem que para isso eu tenha que usar o meu corpo e minha voz como instrumento para sustentar esse fogo. Essa é a base do Iluminuras, que é um filme sobre o processo de criação do artista. É um filme experimental e eu fiz lá no Rio de Janeiro. Eu acho, Júlio, que agora, num processo de uma carreira cinematográfica, num trabalho de ator, nessa passagem por essa oportunidade de trabalhar na TV Globo, de ter trabalhado como repórter cinematográfico na TV Record, né, de ter feito teatro, ter feito cinema, estar fazendo cinema, para mim o que mais me encaminho hoje é para a minha grande obra, que eu posso dizer madura, que eu estou fazendo desde 2010 e eu estou prestes a... Ele já está pronto, o filme, ele está com 1h50, que é o filme do tenor Aldo Baldin. Aldo Baldin. Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, o catarinense de Uruçanga / Treviso, porque quando o Aldo Baldin nasceu, as terras pertenciam a Uruçanga. Ele é registrado como filho de Uruçanga na identidade, mas hoje as terras pertencem a Treviso. Então ele é filho de Treviso, porém é registrado na época em Uruçanga. Em Uruçanga. Porque Treviso era distrito, pertencia ao município de Uruçanga, mais ou menos isso. Né? Perfeito. No início da colonização. Perfeito, exatamente. Aldo Baldin, né? Para quem não conhece, tem aí, claro, hoje na internet, mas um grande nome da música internacional, né? Principalmente da música clássica, né? Das orquestras, das grandes óperas, que saiu daqui do interior, dali do Treviso, né? Interior de Uruçanga, vamos na época dizer, e fez sucesso. Conta rapidamente para a gente um pouquinho da história do Aldo Baldin, para a gente conhecer melhor. Para a gente conhecer melhor. Olha só que interessante, Júlio. Eu fui saber da história do Aldo Baldin quando eu estava fazendo uma exibição na casa de uma amiga, oficial de chancelaria, trabalha para o Itamaraty, em Nova York, Estela Brandão. Estela Brandão, uma pessoa formada em música clássica, após ver o filme do Além da Luz, numa exibição privada para amigos, para a gente ver o que funcionava no filme e o que não funciona, a gente tem essa oportunidade do experimento. E quando então eu estive na casa de Estela Brandão, minha grande amiga hoje, que está em Brasília, mandar um beijo para você, Estela, que está se recuperando da Covid-19, e eu sei que você vai ver esse programa. Estela Brandão, uma alma fantástica, uma pessoa incrível, falou: Ive, eu acho que para esse seu filme sobre deficientes visuais, O Além da Luz, tem uma música que funciona. A Estela foi lá, Júlio, e pegou no armário um disco, e a capa do disco tinha a igreja municipal, a igreja da paróquia de Uruçanga, a igreja Nossa Senhora da Conceição, com o rosto do Aldo. Eu falei: meu Deus, quem é Aldo Baldin? Estou falando isso em 2009. Aí então eu escutei a música Pobre Cega, cantada pelo Aldo Baldin, composição do Heitor Villa-Lobos, que a música fala assim no poema: pobre cega porque chora. Não são os meus olhos que choram, são os meus olhos que choram com saudade dos meus olhos. É um poema que o Aldo cantou e é lindo. E então eu fui atrás dos direitos autorais dessa música, e a Irene Baldin, na Alemanha, me cedeu os direitos autorais para eu poder usar no filme. Irene é a viúva, a esposa do Baldin. Né? Exatamente. Quando eu fui exibir esse filme na França, eu convidei a Irene para ir na exibição do filme, que foi numa universidade, e após a exibição do filme teve um coquetel, e lá eu plantei a semente. Quem sabe um dia a gente faz um filme sobre o Aldo, Irene? Ela ficou meio assim desconfiada, tal, e assim começou todo um processo de namoro, de convencimento de fazer esse filme. Aldo Baldin saiu de Uruçanga na década de 60, 69 ali, para estudar no seminário no Rio Grande do Sul, depois Porto Alegre, e descobriu que era um tenor, que é uma voz rara que fica ali entre o barítono e a soprano, né?
Nós todos meninos temos a tendência de ir para uma voz mais grave, que é o barítono, né? As meninas têm a tendência de ter uma voz mais para soprano. E aquele que fica no intermediário entre o barítono e a soprano é o tenor, que é uma voz rara. Normalmente os compositores escrevem os príncipes, os protagonistas para a voz de tenor. Então tem muito papel para tenor e pouco tenor. Então quando você se descobre um tenor, é uma dádiva, é um presente divino, é uma coisa rara. O Aldo tinha essa voz com esse registro, então ele foi estudar música, ele foi se aperfeiçoar na Alemanha e assim então foi descoberto, foi cavando a sua história, foi fazendo por merecer através do trabalho vocal e se transformou num dos grandes tenores de interpretação da música de Johann Sebastian Bach na Alemanha, consequentemente no mundo. Aldo Baldin tem 100 discos gravados. Aldo Baldin ganhou o Grammy em 1981 com a criação de Hind, gravado com um dos grandes maestros do mundo, Sir Neville Marriner, que inclusive eu tive a honra e o prazer de gravar uma entrevista com ele em Londres. Sir Neville Marriner já faleceu faz uns 3 anos, foi praticamente capa do caderno de cultura do New York Times. É um grande maestro do mundo, tem até o título de Sir dado pela rainha, porque é uma pessoa importante para a Inglaterra. E o Sir Neville Marriner me concedeu então uma entrevista falando do que significa e do que foi trabalhar com Aldo Baldin, que era uma voz, além de rara, ele era uma pessoa muito querida e uma pessoa que ajudava a resolver problemas técnicos durante as gravações, problemas técnicos vocais, porque o Aldo ele se transformou num grande mestre professor. Aldo ensinou música clássica e como se canta bem em alemão para os alemães. É uma coisa raríssima. Com certeza. Ives, é óbvio que eu sempre falo isso aqui no programa, né? Que quando o papo é muito bom, o tempo parece que voa, né? Então, já partindo para quase que a reta final do nosso programa, vamos falar um pouquinho de você. Hoje, nos Estados Unidos, você está lá na capital do mundo, que é Nova York. Trabalhou no jornalismo com a Record e muita experiência, né, para trazer para o Brasil, obviamente, para trazer para você, para somar nisso tudo que você já sabe, que você já tem. Mas como é que tem sido os dias, como é que foi esse período de pandemia nos Estados Unidos e hoje o que você está fazendo por lá? Então, Júlio, eu tenho um paralelo por ser uma pessoa formada em cinema e ter se especializado em documentário, eu me tornei um repórter cinematográfico. Então eu ajudo a contar a história que a repórter escreve, né? Uma experiência fantástica que eu tive foi o trabalho com a jornalista hoje que trabalha na CNN, que foi a Heloísa Vilela, né? A gente trabalhou na Record junto. Então eu aprendi muito com essa grande profissional. Ela é uma pessoa que vem da escola do Globo, né? Ela escrevia para o jornal O Globo, depois ela foi contratada por Paulo Henrique Amorim para trabalhar na TV Globo. A Heloísa Vilela cobriu grandes reportagens nos Estados Unidos para a TV Globo, inclusive os atentados do 11 de setembro. Ela foi testemunha ocular desse momento histórico, ela estava lá, ela cobriu, ela entrou ao vivo para todo o Brasil, né, falando do que estava acontecendo. É uma jornalista com um gabarito enorme, com uma credibilidade enorme. E eu trabalhei então 4 anos na TV Record com ela. E depois que a Record fechou o escritório em Nova York, a gente foi dispensado, ela foi para a CNN e hoje eu estou trabalhando como freelance e tenho então a oportunidade de trabalhar como freelance. Trabalhei com a Iula Castro, trabalhei com a grande colega do SBT, Patrícia Vasconcelos, que hoje está trabalhando em Nova York e Washington, uma grande correspondente. Então, essas pessoas sempre vieram acrescentar na minha carreira, no meu trabalho, sempre um olhar diferenciado, apurado sobre coberturas importantes. Como, por exemplo, cobrir a Casa Branca, né? Eu tive com Patrícia Vasconcelos cobrindo a posse do John Biden, nós tivemos cobrindo as eleições nos Estados Unidos, Donald Trump e John Biden em Washington. Tive com Patrícia Vasconcelos também cobrindo em Miami a queda do edifício que caiu, morreu várias pessoas, inclusive brasileiros, né? Então, no início da pandemia, fiz algumas reportagens com a Patrícia Vasconcelos. Então, essas profissionais, né, que a gente vai conhecendo no decorrer da vida, Júlio,
elas vão nos acrescentando, vão nos moldando a uma qualidade profissional, técnica e, acima de tudo, de credibilidade no jornalismo. Então, eu posso dizer que eu sou um abençoado, né? Se a gente fosse por uma linha mais mística, mais espiritual, que eu sou um abençoado de ter a oportunidade de ter conhecido tanta gente importante, tanta gente legal, que só fez e só faz acrescentar um pouco mais a nossa carreira. E tem a Goulart Filmes, né? A Goulart Filmes é uma empresa minha, da família, né? Dos meus irmãos, na qual assina todos os trabalhos de produção que eu me disponho a fazer. O nosso grande projeto agora é o filme do Aldo Baldin, né? E eu tenho certeza que vai ser uma surpresa enorme para a região saber quem foi esse grande tenor brasileiro. A Goulart Filmes tem sede em Uruçanga, embora eu tenha a minha edição e produção toda voltada nos Estados Unidos, em Nova York, onde eu resido. Ali na cidade vizinha de Treviso, né, temos um casario antigo, né, todo recuperado, onde funciona a Casa da Cultura, que é a Casa Aldo Baldin, né? A gente passa por ali, vê aquelas letras enormes, né? Mas muita gente às vezes se pergunta, mas quem foi Aldo Baldin? Será que foi mais um político? Será que foi alguém responsável pela emancipação do Treviso? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Então hoje a gente aprendeu um pouco mais sobre esse tenor brasileiro que fez sucesso no Velho Mundo, principalmente na Alemanha. Agora veja só, né? Uma pessoa com certeza de origem italiana, né? Pelo sobrenome, se não me falha a memória. Sim, italiano. Convivendo e nascendo no Brasil, desenvolve um alemão a ponto de cantar música em alemão para alemão entender. Então, quer dizer, é muita sabedoria, mais uma exportação sul-catarinense que a gente tem que colocar aí nos nossos, nas nossas revistas, nos nossos jornais, nos nossos programas, para que as pessoas fiquem sabendo e conhecendo mais das pessoas que fizeram sucesso. Ives, se não te perguntei alguma coisa, eu sei que nós poderíamos ficar aqui conversando a tarde inteira, né? Mas vai ter outra oportunidade de ter um segundo, um terceiro programa contigo para falarmos de outros aspectos da tua carreira, do teu trabalho e daquilo que tu vem desenvolvendo. Eu deixo a reta final do nosso programa para você se pronunciar nesse último programa do ano de 2022, 2021, aguardando 2022 aí com uma nova roupagem, novas câmeras, novos enquadramentos com a ajuda de um profissional como o Ives, né? Você já deve estar notando aí que o último programa ficou bem diferente de todos os outros. Agradecendo aí desde já a tua presença aqui conosco. Olha, Júlio, eu que agradeço a oportunidade, né? Posso dizer ao tio Júlio, que também foi e é uma pessoa de inspiração para mim, né? Obrigado. Você que sempre foi locutor, radialista, né? Quase se formou padre, né? Eu também fui sacristão. Eu acho que os parentes, os tios, né? Quando são pessoas de boa índole e estão aí na vida, né? Você tocando violão, nunca me esqueço, na área do vozé. Então você também é um artista, é um homem da câmera, é um homem da voz, é um homem da palavra, é um homem que usa esse espaço para comunicação e também é uma fonte de inspiração para mim. Muito obrigado. E eu quero te agradecer a oportunidade e quero, acima de tudo, te dar os parabéns pela ousadia de fazer um programa no interior do Brasil com essa qualidade. A qualidade ela não é só, né, o técnico, mas é a qualidade da maneira de perguntar, da maneira de se colocar, da maneira de saber ouvir num mundo e num país onde a gente está precisando de mais ouvidos, né, um ouvido emprestado para nos ouvir, onde muitos querem só falar. É muito importante ter uma pessoa como você que saiba ouvir o outro, né? Então, Júlio, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tenho no meu coração Lauro Miller como um lugar da minha adolescência, né? Quantas vezes na casa do tio Senna, né? Com a Shirley, minha prima, a Sheila, o Charles, né? Passei momentos bacanas na festa de Santa Bárbara, no Barro Branco, né? Então, assim, Lauro Miller é uma cidade que eu tenho com muito carinho no meu coração, é um berço da nossa família, né? Dizem que Lauro Miller é o berço histórico do carvão, mas para mim é o berço histórico da nossa família Cardoso.
Da Rua Visconde de Barbacena, hoje Rua José Tomás Cardoso. Hoje a rua tem o nome do nosso avô. Né? Aquela casa do avô, uma casa emblemática que passamos a nossa infância, e você sabe que eu consegui, quando ela foi desmontada, eu tenho uma janela. Né? E eu, como cinegrafista que trabalho com a janela, né? O enquadramento da janela, eu tenho a janela da casa do meu avô, e assim posso olhar para aquilo e me inspirar também. Júlio, muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe e um feliz ano novo para todos vocês. Eu que agradeço, muito obrigado. Ives Gulatti, cineasta, artista, orgulho da família Gulatti, da família Cardoso. Muito obrigado por ter se disponibilizado. Um bom retorno para você, para Nova York. Quem sabe um dia a gente se encontra por lá. Opa. Tio Júlio chegando lá para fazer uma visita, né? E você que acreditou no nosso programa, que esteve aqui no nosso canal durante esse ano de 2021, foi uma inspiração do Covid-19, né? Estávamos internados no Hospital São José no início de 2021 e veio aquele estado, temos que fazer alguma coisa, tem que renovar, vamos limpar as prateleiras, vamos limpar as gavetas, e 2021 vai ter que ser diferente, e a gente aproveitou o estúdio que já estava pronto aqui, colocamos essa ideia no ar. Quero agradecer imensamente a Exucre e Uniaselv, nossos patrocinadores do programa, e dizer que se você também quiser participar desse programa, pode se inscrever, pode dar sugestão de pauta, quem que você quer que a gente entreviste aqui no ano que vem. E se você também quiser patrocinar, fique à vontade, entre em contato conosco, o telefone vai estar aí na nossa tela. Gente, um grande abraço, um feliz 2022 e que nós tenhamos muita saúde, muita paz, muita prosperidade e cada vez melhor para todas as famílias brasileiras e as famílias do mundo. Forte abraço e até 2022. Tchau, tchau, Ives.